Aleluia. Aleluia, capítulo 4, o verso 22, amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e disse de Israel a glória levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Aleluia, poder se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendizendo, aleluia, glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus, aleluia, poderoso, aleluia, digno, aleluia, de toda honra e de toda glória. Aleluia, irmãos, aleluia, um tema, aleluia, que Deus ele colocou, aleluia, no coração, aleluia, do pastor. Uma palavra, aleluia, que não vem do homem natural, carnal, mas uma palavra que vem de Deus, uma palavra que vem do Espírito de Deus. Aleluia, eu acredito, irmãos, que quando Deus entrega uma palavra, aleluia, é porque Ele quer falar, Ele quer ministrar os nossos corações. Aleluia, nós já ouvimos muitas palavras, aleluia, ontem, hoje, e posso dizer, aleluia, que palavras maravilhosas, palavras que vieram do trono de Deus. Aleluia, mas Deus sempre tem mais um pouco para o seu povo, amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E o texto diz: e disse de Israel a glória levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Aleluia, irmãos, existia, aleluia, em Israel um homem chamado Eli, aleluia, que por sinal era um sacerdote. Aleluia, a Bíblia vai dizer também que Eli, aleluia, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Aleluia, e esses 2 jovens filhos de Eli, eles eram responsáveis pela casa de Deus. Eles eram, aleluia, eles também tinham o título de sacerdotes. Aleluia, irmãos, e o texto fala, aleluia, que a arca de Deus, que a presença de Deus foi embora. Aleluia, mas nós vamos ver as causas, irmãos, por que a presença de Deus foi tomada, por que a presença de Deus foi levada, por que a presença de Deus foi separada, foi tirada do meio do povo de Deus. Aleluia, nós vamos, aleluia, ver através da palavra de Deus pecados, aleluia, que tira a presença de Deus de nossas vidas. Aleluia, pecados que nos afastam da presença de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela vai dizer que Deus, Ele não tem comunhão, irmãos. Ele não tem comunhão com as trevas. Aleluia, a palavra de Deus, aleluia, vai dizer, irmãos, que Ele não tem, aleluia, nenhuma comunhão, aleluia, com o pecado. Porque, irmãos, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus, Ele é puro, o nosso Deus, aleluia, Ele está acima das alturas, irmãos. O nosso Deus, aleluia, está sentado no seu trono de glória. E os anjos, irmãos, é de dia e de noite, proclamando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, então nós vemos, irmãos, que esse Deus Santo, Ele não tem comunhão com o pecado. E por esse motivo que foi tomado, que foi separado a presença de Deus no meio do povo de Deus. O pecado, irmãos. Aleluia, Eli, sacerdote, aleluia, segundo a sua idade, aleluia, a Bíblia vai dizer que ele passou a julgar Israel com 48 anos. Irmãos, esse homem, ele passa a julgar Israel. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que com o passar do tempo, a Bíblia vai dizer, aleluia, que o coração
presença de Deus se vá. Irmãos, não só